Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos meditando no último trecho do capítulo 7 do livro de 1 Reis, do verso 40 ao 51. O tema de hoje, a mobília do templo. A palavra nos diz assim: também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romã para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei mandou os fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, eram tantos que o peso de bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também outros utensílios para o templo do Senhor, a saber, o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro, 5 à direita e 5 à esquerda, na frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para a porta da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Meus amados, a mobília do templo foi elaborada de uma forma muito parecida com a mobília, a mesma do tabernáculo, sendo que as suas funções não mudaram, permaneceram as mesmas. Dentre os utensílios, nós vamos nos deter em 3. O primeiro, o altar de ouro, que ficava no santo lugar do templo e substituía o altar de incenso do tabernáculo, conforme Êxodo 30, de 1 a 4. Ele tinha o propósito de perfumar agradavelmente o ambiente do santuário. A fumaça do incenso que subia constantemente do altar simbolizava as orações do povo diante de Deus, pois tanto no tabernáculo como no templo, o incenso era oferecido todos os dias por 2 vezes, de manhã e à tarde, e só podia ser feito pelos sacerdotes que serviam como mediadores entre o povo e Deus, trazendo simbolicamente as orações e intercessões do povo à presença do Altíssimo. No Velho Testamento, o incenso era parte essencial da adoração no tabernáculo e no templo. Na Nova Aliança se tornou desnecessário para o culto a Deus, pois o antigo ritual sacerdotal foi substituído pelas orações dos santos, através do acesso direto a Deus em Jesus, nosso sumo sacerdote, conforme Hebreus 9, de 11 a 14. O segundo utensílio era a mesa de ouro, que substituiu a mesa dos pães da proposição. Seu objetivo era servir de apoio para os pães da proposição ou pão da presença, que era colocado na presença de Deus. Todo sábado, os sacerdotes substituíam os pães da semana anterior por uma nova porção de pães quentinhos. Exatamente 12 pães eram dispostos em 2 fileiras de 6, representando as 12 tribos de Israel. Esses pães eram uma oferta de gratidão e adoração a Deus contínua, pela sua provisão a Israel, uma aliança perpétua, e ao mesmo tempo representava uma íntima comunhão entre Deus e o seu povo. O pão da presença aponta para Jesus como o pão da vida, o verdadeiro maná celestial, o pão da vida que desceu do céu. Todo aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, isto é, aquele que crê nele, tem a vida eterna, conforme João 6, de 53 a 57. Meus amados, e o terceiro e último utensílio era o candelabro, em hebraico menorá, que deriva do verbo que significa flamejar. O nome menorá simplesmente ressalta o propósito utilitário do candelabro, dar luz aos sacerdotes que serviam no lugar santo do tabernáculo, ou no santo lugar. O formato do candelabro de ouro era de uma haste central com 3 ramos de cada lado, ao todo 7 hastes.
parecia uma árvore, para que os adoradores lembrassem da árvore da vida plantada no santuário, o Jardim do Éden, onde Adão era o sacerdote. A menorá era símbolo da vida física e eterna para o verdadeiro povo de Deus. Outro significado da menorá era que ela tinha 7 hastes, e 7 na cultura hebraica simboliza a criação perfeita do mundo em 7 dias, em que Deus trouxe a primeira luz ao mundo. Portanto, o candelabro apontava para o passado, quando a luz de Deus inundou o mundo, e no presente, no tabernáculo, quando Deus fazia brilhar a perfeita luz na comunhão do pacto. Nos dias atuais, os cristãos não necessitam do candelabro para adoração, pois Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 8,12. Jesus é a verdadeira luz, aquele que veio ao mundo para iluminar o caminho para nós alcançarmos a vida com Deus aqui e na eternidade. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.